Servidores e servidoras, mais um podcast. Hoje a gente vem trabalhar um pouquinho, Angélica, hoje sobre o Dia do Servidor Público. Hoje é o nosso dia, é um dia importante. Ontem a gente teve um encontro muito legal lá no Cine Teatro Dom Bosco. E aí a gente hoje está com esse compromisso de falar um pouco, de contar algumas histórias, né, sobre o serviço público. Certo? Boa noite, Angélica. Boa noite, servidores e servidoras. Então, como a Arlete disse, hoje nós vamos falar sobre o serviço público, sobre o que é ser servidor, servir a população, estar diretamente em contato, né, com todos os munícipes. E então, hoje nós temos a convidada Emiliana e a convidada Leonice, que ela teve um probleminha no trânsito, mas logo ela vai chegar. E boa noite, Emiliana. Muito obrigada por ter aceito o convite. E tem um detalhe. A Emiliana é a nossa liberada, né? Começou ontem, no Dia do Servidor Público. Isso. Então, temos agora 3 liberadas. Hoje ela está como convidada, mas nos próximos ela já vai estar aqui como entrevistadora também. Boa noite, Emiliana. Boa noite, então, a todos que acompanham aí, e estamos aí para falar um pouquinho sobre a minha experiência enquanto servidora pública, né? Isso, vai ser muito legal. Hoje vai ser uma conversa bem descontraída. Pode relaxar, Emiliana, que aqui é tudo bem tranquilo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente gostaria de falar com um monte de servidores, a gente não consegue. Então, a gente vai conversar com... Hoje, na verdade, a gente pecou no gênero, né? Vamos falar com só mulheres, mas não quer dizer que os homens não estão representados enquanto servidor público. Porque... Na verdade, o convidado teve um problema de saúde, né? Justo. Um dos convidados. Mas aí a gente sempre busca alternativa, e a nossa alternativa, vamos combinar, que ela é bastante pertinente, né? Então, vou contar um pouquinho, né? A gente gostaria primeiro, Emiliana, que tu te apresentasse como pessoa e como servidora, né? O que tu faz... como é que aconteceu a tua trajetória dentro do serviço público? Como é que tu chegou até aqui, né? Dentro do teu mundo, do teu universo como servidora pública? Bom, eu sou assistente social, né? Me formei em 2004, então já tenho 21 anos de formação, né? Eu fiz um processo seletivo aqui em Rio do Sul, em 2005, e aí fui chamada, então, para atuar num programa do governo federal, que era, então, o PAIF, né, que era o início dos CRAS no município, né? E aí, lá em 2005, então, a gente começou a trabalhar dentro dessa política, ou melhor, construir essa política, né, aqui no município de Rio do Sul. Então, como ACT, né, como um contrato temporário, então, eu fiquei 3 anos nesse contrato de trabalho e pensando, então, como que a gente ia organizar a política de assistência social, que sempre foi muito confundida, né, com caridade, com as ações, que são ações que, às vezes, não têm um sistema, né, uma sistematização de atendimento que faz dentro das igrejas, com caridade, benesse. E como que a gente vai fazer com que, então, essa política pública seja instalada como garantia de direito, como acesso, né, a benefícios, a transferência de renda. Então, esse foi o início, assim, em 2005 em diante, né? E como é que tu visualizava o setor público antes de entrar no setor público? Qual era a tua imagem? Porque vocês dentro, né, a tua formação como assistente social já te mostra que o assistencialismo e o assistencial, né? Então, assim, como é que tu visualizava isso no setor público antes e depois dentro do serviço público? Legal, assim, porque eu sou de uma família de servidores públicos, né? Tanto o pai quanto a mãe foram servidores públicos. Eu sempre acreditei que eu também tinha que seguir essa mesma linha, né? E a grande questão da assistência social é essa mesmo de se instalar como uma política pública. No passado, ali no Verdão até,
estava escrito, né? Secretaria de Saúde e Serviço Social. Não sei se algumas pessoas vão lembrar disso. Bem na subida ali da escadaria para ir para a sala do secretário. Ali já é uma grande confusão entre a formação que eu fiz na graduação, que é serviço social, e eu, depois de ser formada, eu sou, então, assistente social, né? Já são duas palavras aí que se confundem há muito tempo. E depois, a política de assistência social, né, que é uma política pública, né, com a profissão, então, que é o serviço social, a assistente social. E o assistencialismo, que é uma outra palavra muito parecida, né, mas que não significa garantia de direitos. O assistencialismo é essa coisa das igrejas, da caridade, né, onde não se efetiva de fato algo para todos de maneira igual, né? Que é uma confusão bastante grande que se faz dentro da questão social, né? Dentro da sociedade, né? Isso mesmo. A questão de entender o que é uma coisa e o que é outra, né? Qual é a razão de ser dos dois, né? Isso mesmo. E essa confusão existe, e a política de assistência social, ela tem vários outros profissionais, né? Tem psicólogo, advogado, educador social, motorista, agente de serviços gerais, né, agente administrativo. É uma equipe, né? Exato. São vários profissionais que fazem acontecer, né, a garantia de direitos para a população, né? Emiliana, que ano que tu se efetivou? Então, eu comecei como ACT em 2005, e em 2013, então, eu me efetivei como servidora pública municipal, né? O concurso, eu acho que foi de 2011 ali, antes da enchente grande de 2011. E o que mais te orgulha na tua trajetória como servidora? Bom, saber que a assistência social ela foi vista aqui no município, eu fiz parte dessa equipe, né? Que instituiu a assistência social como política pública aqui no município, né? E na região, né? Porque eu também trabalhei no município de Trombudo Central, um período, e lá também a gente lutou para que a assistência social existisse um CRAS, existisse uma secretaria, que sempre foi junto com a política de saúde, né? A assistência social se misturava com a política de saúde, e aí a gente, né, com várias outras pessoas, né, trabalhamos sempre em equipe, nunca sozinho, né, e a gente conseguiu fazer com que essa política fosse reconhecida, fosse vista de uma maneira diferente do que era realizada até então, né, a questão do sacolão, né, eu lembro que eu aprendi essa palavra aqui, né, porque eu não sou daqui de Rio do Sul, mas a assistência social é onde distribui sacolão. Não, né? A assistência social, ela faz com que as pessoas tenham acesso a direitos, né? A direitos sociais, que pode ser o acesso à alimentação, mas a transferência de renda, a serviços públicos que até então não existia e que passou a existir, como, por exemplo, os CRAS, né? Em Rio do Sul, a gente tem 5 CRAS, tem um CREAS, isso tudo são unidades da assistência social, né? Dessa política pública que vai se instalando ao longo do tempo. Um dado bacana de falar é que, em 2005, nós tínhamos aproximadamente 8 funcionários, né? Quando eu cheguei aqui em Rio do Sul, bem lá no início, né? Isso que as meninas contam que teve um outro período de 2000, 2001, eles tentaram fazer uma equipe funcionar. Mas ali de 2005, então, quando eu cheguei, tinha esse grupo, que eram 8 pessoas, e hoje nós somos mais de 100 funcionários dentro da assistência social. Então, ao longo desse tempo, né, foi, de fato, se consolidando uma política pública, né? Assim como a educação, como a saúde. Mas mesmo que é mais de 100, né? Mais de 100. Mas a população também aumentou, né? Então, quer dizer, ainda faltam servidores, né, nos serviços, né, para atender. A demanda é muito grande, né? Os bairros, os territórios cresceram muito e a equipe permaneceu, né? Isso, Por mais que a gente avançou, né? Que isso é bacana. É muito legal saber que avançou. Mas
como tu disse, né? A gente tem a questão da imigração no município, né? A questão que as pessoas buscam o Rio do Sul por empregos. Às vezes, elas não conseguem de imediato, ou quando conseguem, não conseguem manter aquele emprego, né? Porque é um emprego que, algumas vezes, demanda muita força de trabalho, né? E a pessoa não consegue, então, ficar por muito tempo naquele determinado serviço, e aí vai buscar-se outras alternativas para se sustentar, né, e a sua família, e aí a gente vai trazendo, né, bastante pessoas em busca de melhores condições de vida e que precisam de acesso à garantia de direitos que o serviço público vai oferecer. Né? Que é educação, que é saúde, que é assistência, que é moradia. Até interessante, né, e até é uma sugestão, que essa administração e as outras que vierem, de a gente fazer uma troca de conhecimentos de serviços, né, com o próprio servidor. Né? Era importante que a gente fizesse essa relação, pegar o povo da educação, com o povo da assistência social, com a saúde, fazer a troca de conhecimentos de trabalho, de serviços. Né? Veja bem, eu quando entrei no serviço, eu professora a minha vida inteira, né, Angélica? Que nem a Angélica também é professora. E aí, quando eu entrei no sindicato, no Sinspurs, que é o sindicato do serviço público, então ele não pega, porque eu trabalhei muitos anos no Sint, então o Sint era só professor. Quando se falava em assistência social, para mim quando eu entrei no sindicato, porque dá o equipamento. E eu pensava, o que ela quer dizer com equipamento, né? O que ela quer dizer com CRAS, com CREA? E a gente teve que aprender. E tem muitas pessoas que são servidores públicos que não sabem ou não conhecem os serviços dos seus companheiros enquanto servidor público. Então, isso é uma coisa importante, né, Milena? Seria muito interessante fazer essa troca, né? Fazer essa troca com o professor, com o assistente social, com o psicólogo, com o médico, com o dentista. O que tu faz? Né? Qual é a atuação dentro da prefeitura? Olha que bacana, né? Um ciclo de formação dentro do serviço público, porque a gente tem que ficar fazendo a defesa do serviço e do servidor público o tempo inteiro, né? Exato. E também as portas de entrada, né? Para os outros serviços saberem, né, aonde acessar, né, tal serviço que é necessário naquele momento, né? Uma coisa importante frisar é a instalação de rede de serviços, né? Porque aquela população, aquela pessoa que busca um atendimento na saúde, ela tem os filhos lá na escola, na creche, ela procura o CRAS, ela participa de atividades da Fundação Cultural, isso mesmo, do serviço. Ela precisa de saúde, da segurança pública, né, do transporte. Está tudo interligado, né? Então, e tanto a população que busca, quanto o servidor que também precisa dos serviços, que a gente oferece o serviço, mas também utiliza o serviço. Então, isso seria, nossa, extremamente interessante, né? Falando nisso, a Arlete, sempre, às vezes eu me incomodo com alguns comentários do tipo, eu pago o salário do servidor público. Realmente, a população paga o nosso salário. Porém, nós também contribuímos. Não é porque tu é servidor público que a gente deixa de pagar impostos, IPTU, né? Então, assim, o servidor público também é contribuinte. Né? Não, a gente não pode ser... Porque muitas vezes nos colocam num patamar diferente da população, e nós não somos, né? Somos, né, moradores da cidade de Rio do Sul, contribuintes e usuários, né, dos serviços públicos do município. E, viu, Angélica, e as pessoas que recebem benefícios assistenciais, por exemplo, elas também são contribuintes, porque tudo tem imposto. Exato. Né? Desde que a gente compre um sabão, ele tem imposto. Então, todo mundo paga imposto, né? Exato. Justamente. Eu acho que está chegando a nossa convidada. Então, isso é uma, como é que se diz, um ciclo que a gente precisa estar sempre construindo, né? A gente está com uma luta hoje, né? Só para lembrar, para a gente não deixar, né, passar hoje o dia do servidor público, né? Ontem foi, né? Dia 28. Mas a gente teve hoje o dia da manifestação, né, em Brasília, em defesa do serviço e dos servidores públicos, né? Porque existe uma PEC aí danada, né? Uma PEC onde existe toda uma discussão sobre a precarização mesmo do serviço público.
e a questão em relação à falta de conhecimento de muitas pessoas nesse sentido, né? Chega aí, Léo. Oi. Opa, chegou nossa convidada, tá vendo? Sabia que ela vinha. Os compromissos, né? É. De última hora, né? Não, tranquilo. Isso. Boa noite, Léo. Seja bem-vinda. Boa noite. Tudo bem, Estamos Léo? muito contentes Ai, é tão que bom você ter a Léo conseguiu aqui. chegar. Foi meio na correria, né? Compromissos e tudo mais. Tranquilo. Mas deu para chegar. Sem Que problemas. A gente está aqui conversando sobre a importância do serviço público. A Léo, mais do que ninguém, sabe, né, toda a questão da importância do serviço público e do servidor público, né, Léo? Com certeza. E que muitas vezes não é valorizado, Não é valorizado. né? Por quem de fora não conhece, Aham. não sabe o quanto que a gente trabalha, né? Até a gente estava falando, a gente falou com a Emiliana, a gente pediu para a Emiliana daí contar um pouquinho. Aí a gente também vai pedir para te contar um pouquinho assim, quem é a Léo. Quando que tu entrou no serviço público? Quanto tempo tu está no serviço público, Léo? Dia 1º de fevereiro desse ano eu fiz 30 anos, Olha, 28 anos no mesmo setor. 28 anos 28 anos no mesmo setor. Eu ainda sempre. perguntei para a Angélica, vou perguntar em quantos setores a Léo passou, porque é muitos anos que ela está, né? Eu meio que caí no protocolo por acaso, porque eu entrei trabalhando com os fiscais de obras e posturas. Aí, mas só que eram muitos setores numa mesma sala. Aí a moça do protocolo um dia entrou em férias, era tudo no papel, não existia computador ainda. Nem um computador simples, nada. Olha! Como que era o controle dos protocolos naquela época? Mas eu não sabia, porque eu estava meio na mesma sala, mas não tinha muito contato, né? Aham. Aí a menina entrou em férias, disse, tá, quem que vai ficar no lugar dela? Não sabemos. Olha! Aí, assim, Léo, dá uma força. Disse, tô. Então, como que era? Cada pessoa tinha uma ficha de arquivo com nome, onde tu relacionava todo o protocolo. Aí cada protocolo tinha uma outra ficha. Então, para achar aquele protocolo, tu tinha que achar a ficha da pessoa primeiro, aí depois procurar a fichinha do protocolo para ver em qual setor estava. Porque para ir de um setor para outro, mesmo de um prédio para outro, eles tinham que levar ele fisicamente no setor de protocolo para a gente abastecer aquela fichinha. Olha. Ainda uso essa fichinha hoje em dia. Sério? Sim, porque de vez em quando alguém pede cópia de algum processo muito Documento. antigo, né? Aham. Aí só através daquela fichinha que a gente consegue localizar o protocolo. Um mês depois, quando a moça voltou de férias, eu tive que ensinar ela. Ninguém me ensinou. Eu tive que aprender na marra. Inventou. Quando ela voltou de férias, tinha chegado o primeiro computador, com o primeiro sistema bem simples. Aí ela não sabia trabalhar nem com computador nem nada, e nesse um mês, sei lá, 2 semanas, eu aprendi, e quando ela voltou, a ensinei. Voltei para o meu setor de origem, só que logo depois ela pediu a conta e foi trabalhar, acho que no Instituto Federal. E desde então estou no protocolo, e além dos protocolos administrativos, eu também faço muitos processos. Administrativo disciplinar, sindicância, processo administrativo de licitação, processo de responsabilização, e também sou, desde 1999, secretária executiva do Conselho Municipal de Contribuintes. Então, tem uma história aí, né? A Léo me ensinou a mexer no protocolo em 2014. Sério? E daí, sim. E aí eu fui 2 vezes. A primeira vez ela me explicou. Quando eu cheguei lá na secretaria, eu fui mexendo no protocolo, eu não sabia nada. Eu voltei, Olha ela só. me ensinou de novo. Logo depois mudou o sistema. Então, assim, ela teve que me dar 3 aulas, tá? Porque depois mudou o sistema em 2014. Tu lembra disso, Eu Angélica? lembro. As professoras que a gente tem ao longo da vida, a gente não tem como esquece. esquecer. É verdade. Às vezes o pessoal chega e diz, os setores, o pessoal até mais recente, Lente, se tu sai, como é que fica? Eu disse, alguém vai aprender? Só que eu aprendi durante 28 anos. Eu fui acompanhando a evolução da informática, do sistema, do TI, né? Hoje, até com a inteligência artificial, que a gente já está trabalhando também. Né? E quem vai chegar, é difícil conseguir aprender tudo, mas que eu aprendi durante 28 anos. Né? E, graças a Deus, tem uma cabeça bem boa.
em relação a isso, né? E assim, ó, eu acredito e vejo que a Léo gosta muito de que faz, né, Léo? Eu gosto tu mesmo. Gosta, eu gosto a mesmo. gente sente sentir o prazer de fazer. É. Então, o munícipe, ele tem que agradecer muitas vezes, né? Não cobrar, mas agradecer, porque nós temos servidores extremamente, muitos, né? Na sua ampla maioria, né? Que fazem acontecer o serviço e gostam do que se faz, né? E gosta do que assim, produz, né? A grande maioria das pessoas, até de fora, reconhecem. Sim. Mas sempre tem um e outro. Sim. Tá tudo 100%, tudo correndo. Mas se tu faz tudo 100%, tudo certinho, se de repente der alguma coisinha que não deu muito certo naquele momento, parece que já te crucificam muitas vezes, né? E daí se esquece todos os 99% Isso. do acerto, né? Agora, daí tem aqueles servidores também que costumam errar desde o primeiro dia que elas entraram lá, às vezes aí deixam de lado e nem se cobra tanto como cobram às vezes da gente, que Justamente. erra também, porque eu digo assim, só não erra quem não faz, né? Porque todo ser humano é passível de algum erro, alguma falha, né? Até nós estávamos falando nós estávamos falando agora, porque muita coisa que a Emiliana fala dentro da área da assistência que a gente não conhece, por exemplo, se vai falar alguma coisa de CREAS ou CRAS ou rotina, muita coisa tu não sabe como é que acontece, né? Sim. Então, assim, até a gente estava falando que devia fazer um círculo de conversa entre os servidores para tu conhecer a rotina do outro servidor. Realmente. Né? Agora teve alguns cursos, né, para os líderes, que eu também dei, que chegaram assim, Leonice, tu vai dar palestra sobre LAI e LGPD. Eu disse, eu? Sim. Disse, tá bom, vamos lá, né? Não tenho nem a experiência de falar em público, né, para inúmeras pessoas. Ainda imagine, então, secretários, diretores e chefes, né? Mas foi muito bom. Eu disse que reconhecimento. foi só 3 palestras, mas talvez se tivesse mais 3, já ia ficar craque, né? Já ia ficar mais desinibida, né, para falar com o público. Porque quem não fala em público, quem tem dificuldade em falar em público, a experiência da primeira, da segunda vez, isso vai te impulsionando a tu aprender a falar. E eu acho bacana quando a prefeitura ela pega se utiliza do conhecimento dos próprios servidores, né? Eu sempre digo, não precisa trazer de fora, nós temos tantos servidores capacitados, né? Atuantes, que fazem a coisa acontecer, e é eles que é legal fazer, né? E a gente sempre quer que a coisa dê certo, que ande bem, né? E até tanto que a minha graduação é administração pública. Minha pós-graduação é gestão pública e gestão de pessoas, né? Então, sempre tentei me aperfeiçoar na área e nunca parei de estudar. Fiz curso de guia de turismo, sou guia de turismo formada, já fiz alguns guiamentos até para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? E estou sempre tentando aprender mais alguma coisa, algo mais, né? Até porque quando tem formação, quando tem atividade, a Léo está sempre lá. A gente está perdendo. Mas eu gosto de o estudar, comprometimento, de aprender. né? O comprometimento do servidor, né? Em fazer melhor, né? Aquilo que ele já faz. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês, e quem está nos acompanhando é para lembrar também. Vocês lembram como que foi o primeiro dia de trabalho de vocês na prefeitura? Eu lembro. Foi, assim, bem difícil até, porque no setor que eu fui trabalhar, na verdade, fiscais de obras e posturas, existia na época um fiscal. E ele tinha acabado de ser exonerado através de um processo administrativo. E junto comigo entrou o Rubens, era fiscal de obras na época, hoje ele é auditor fiscal, e o Luiz Oswaldo Meirelles Pau. Então, eram 3 pessoas num setor que não conheciam absolutamente nada. As pessoas próximas, elas tinham medo de repassar as informações, o conhecimento que elas tinham. Só que eu sempre agradeci muito 2 pessoas que ajudaram muito a aprender, a saber, de repente, o que eu sei hoje. E deu um caminho, né? Foi o falecido seu Valdir Meinicke e o Aldo Nestor Sieber. Foram as 2 pessoas assim que mais ajudaram quando eu entrei na prefeitura, e também esses meus 2 colegas que entraram junto no mesmo dia comigo, né? Eram 3 pessoas no mesmo setor e não tinha ninguém para repassar
o trabalho. O Aldo hoje é aposentado já, né? Já aposentado. E o Rubens ainda está na prefeitura lá contigo, né? Não doutor, está contigo, ele, né? Ele está lá na fazenda, no prédio, né? no prédio central ali, né? Isso. E o Rubens começou como fiscal de obras e posturas com 18 anos na pois prefeitura, é, que ele passou no concurso, muito jovem ainda. Né? Jovem, Isso. E o outro quem era? O Luiz Oswaldo Meirelles Pau, o Xaxa. Tá. Ele já aposentado hoje. Já aposentado Isso. também, Uhum. Então, mesmo depois que eu saí do setor deles, que na época, como eu falei, não existia sistema. Então, tinha que fazer capa de protocolo, datilografar as etiquetas para as capas de protocolo. Não tinha máquina de escrever elétrica. Era máquina de escrever manual. Tu fez a datilografia? Não, eu fiz curso de datilografia lá em Braçambu, no Cerril. Eu sou formada em datilografia. E o Rubens e o Xaxa, eles datilografaram alguma capa de protocolo, porque eles viam que tinha muito serviço, era uma sobrecarga grande, que trabalhava sozinha no setor, e os dois muito ajudaram. Eu sempre, assim, agradeci bastante, tanto o Rubens como o Xaxa, pela ajuda que eles sempre deram, que a gente está na mesma sala, apesar de não estar mais no mesmo setor, né? Então, tem algumas pessoas que vivência a gente do coletivo. E você, Emiliana, tu lembra o primeiro dia de trabalho? Então, foi aqui na prefeitura, ali no Verdão, né? A gente tinha uma assistente social que ela estava entregando, né? Então, seria a última semana dela. E a gente tinha que aprender tudo que ela... Neliane, não sei se tu lembra dela. A gente tinha que aprender tudo que ela podia passar, de CAD único, que ela já fazia, de medidas socioeducativas, né? E a gente tinha muita interferência política dentro da assistência social, né? Ainda porque a gente não tinha essa característica de política pública, né? Ainda não era visto assim, né? Então, a gente tinha muita interferência. E isso incomodou muito, porque a gente sai de uma faculdade cheia de gás, achando que vai poder mudar o mundo, né? E aí a gente se depara com a realidade, com as questões políticas, né? Com as dificuldades não é fácil, né? Os entraves do dia a dia, e aí a coisa não acontece como a gente imaginava, né? Mas foi bastante difícil esses entraves políticos, né? Que aconteceram no início. E depois, então, a coisa foi melhorando, porque a gente foi se mostrando como política pública, né? E não como caridade, benesse ou qualquer coisa, né? E hoje, na verdade, como diz a Angélica, nós temos uma quantidade de servidores que não são suficientes para atender uma demanda tão grande que ainda tem, mas já existia esse problema lá atrás, né? Sim. Que é essa dificuldade de número de servidores para dar a demanda. Alguns setores menos, outros setores bastante, né? Tem setores onde haveria assistência social é uma delas, saúde é uma delas, né? Onde a gente precisa de mais servidores, né? A gente percebe isso nos postos de saúde, né, na estratégia da família, que a gente percebe assim, a falta de agente administrativo, né? Então, o técnico ou o enfermeiro tem que fazer a parte administrativa e isso perde muito da qualidade no sentido do atendimento, de ficar realmente fazendo o que eles precisam. Então, quando a gente fez o levantamento, que a gente foi nos locais de trabalho, a maior reclamação dentro da saúde, por exemplo, vou dar o exemplo da saúde, mas em todos os outros a gente identificou o problema, era isso, né? A falta de um agente administrativo, porque o técnico quer fazer o serviço de técnico, o enfermeiro quer fazer o serviço de enfermeira. Trabalhar com os grupos, justo, né? E, então, assim, isso dificulta muito. Então, assim, agora tivemos concurso público, existe todo esse planejamento do botar esses, né, de colocar esses profissionais, que eu acho que vai ser um grande avanço se a gente conseguir avançar nisso. Isso não é só na saúde. Na assistência social precisa mais de assistente, mais psicólogo, mais fonoaudiólogo. Na saúde nós temos uma carência muito grande. Então, assim, e a parte administrativa, né? Fiscais, né? Quantos que a gente mas precisa falando de na parte fiscal? administrativa dos postos de saúde, né? Eu percebi isso quando fui no posto de saúde do meu bairro. Aí a menina corria da salinha de pré-atendimento para a recepção. Daí eu pensei assim, que custo elevado que tem
o médico, o enfermeiro fazer o serviço de um agente administrativo, né? E fora que fica na correria, um espera ali, outro espera ali. Então, acho que agora com o concurso, eles vão colocar esses agentes administrativos nos postos de saúde e acredito que vai até ampliar o número de atendimentos, né? Então, e aí a gente vê a importância, vamos colocar agora do exemplo, é um exemplo, né? É importante todos. Vamos botar a importância de um agente administrativo. sim. Né, Léo? Ele leva a prefeitura nas costas muitas vezes. Muitas né? vezes, porque assim, o trabalho da assistência social seria muito mais produtivo se ela tivesse alguém que fizesse a parte burocrática e ela fazer só a parte mesmo do que cabe a ela dentro, como você disse, né? Daquilo que a gente aprende lá na faculdade, da gente poder aplicar. Então, e o administrativo é essa parte de fazer a parte burocrática, né? E aí eu acho que vai ser de uma grandeza enorme se a gente conseguir fazer com que esses profissionais estejam nos lugares onde eles precisam. Educação infantil, por exemplo, muita coisa que a diretora, que a pedagoga dentro que a gente precisa ter dentro da educação infantil possa fazer e deixar a parte burocrática para quem realmente teria que fazer a parte burocrática. Exatamente. Isso dá uma qualidade de serviço muito diferente. Mas mesmo assim a sociedade ainda, né, observa aí o servidor com todas as dificuldades que a gente tem, a importância do serviço público e do servidor público, né, para fazer esse serviço, né, Angélica? Exato. E vocês sentem que a sociedade reconhece essa importância do servidor público? Vocês presenciam isso? E como que vocês como vocês imaginam que seria o nosso município, o nosso estado, o nosso país sem servidores públicos? Não consigo imaginar, né? Eu acabei de sair de uma unidade, né, que é dentro de um bairro, de um CRAS, né? E lá as pessoas, elas vêm nos falar, né, como é importante esse serviço, como é importante ter esses profissionais aqui pertinho da minha casa, para que eu possa ser atendida, para que eu possa ter os meus benefícios, para que eu possa fazer um cadastro, né? Então, esse reconhecimento, ele existe, sim. Quando a gente pensa com as famílias, como era no passado, né, a assistência social e como é hoje, né, elas conseguem mostrar para a gente essas mudanças, né? Quando as famílias saíam com uma cesta nas costas, um sacolão, né, uma cesta básica nas costas, e hoje elas saem com um cartão onde elas vão no supermercado e compram aquilo que elas desejam, né, que falta naquele momento da vida dela. Né? Quando ela é atendida, quando ela participa de um grupo, o filho participa de um grupo, o idoso da casa, né? Então, é diferente hoje esse serviço público oferecido para a população, né? Isso a gente consegue ver que as famílias reconhecem, sim, né? E é tão bom, né? Assim, hoje eu não trabalho mais diretamente no atendimento ao público, por quê? Porque a gente tirou, acho que de 80% a 90% as pessoas de dentro da prefeitura com a implantação do programa Rio do Sul Sem Papel, que eu batalhei alguns anos até conseguir dar o encaminhamento, né? E, no fim, com o apoio de secretário e prefeito, a gente conseguiu implantar. E o engraçado foi que as pessoas acham que foi por causa da pandemia, mas não, foi o anjinho da guarda, meu que é forte, que em outubro a gente conversou, o prefeito deu ok, outubro de 2020, a pandemia começou em 2020, né? Em outubro, e o prefeito disse, não, veja, atualiza, que eu tinha já feito algumas minutas, que estava parado no jurídico, né? Ele disse assim, tenta ver, atualiza, entrega na minha mão e eu levo para o jurídico para eles assinarem. A gente colocou em outubro que iríamos implantar dia 1º de março. Dia 1º de março de 2020, a gente implantou o programa Rio do Sul Sem Papel. Olha. E logo em seguida, acho que 20 dias nem isso, deu a pandemia, né? A pandemia teve os seus contra, mas a gente conseguiu desburocratizar muita coisa graças à pandemia, né? E hoje a gente trabalha muito com e-mail, WhatsApp, outros sistemas online, né?
E é tão bom quando a gente recebe um feedback pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Tenho N e-mails, pessoal agradecendo, né? Olha só. Então, de repente, desse agradecimento por semana, nossa, dá um up, assim, na gente, né? O reconhecimento, é muito bom, né? né? Isso é muito bom, isso é muito show, né? E quais são os principais desafios que vocês enfrentam no dia a dia como servidora? É a última pergunta, né? Porque depois nós vamos fazer o sorteio. sorteio. Assim, eu posso dizer, em relação ao meu setor, até é mais tranquilo hoje com o Rio do Sul Sem Papel, que está disponível online. Mas o maior desafio mesmo tu divulgando, mesmo as pessoas tendo conhecimento que a isenção do IPTU é de janeiro até 31 de outubro, de janeiro até 10 de outubro, poucos fizeram o pedido. Agora é fila, aí eles têm dificuldade de acessar o sistema. Então, o maior problema mesmo é isso, das pessoas estarem mais atentas, né, aos prazos. Em janeiro poderia ter feito tranquilamente o pedido, não precisava deixar agora para a última semana, né? E a gente sente também uma dificuldade muito grande na falta de leitura. Eu digo assim, que hoje é a geração touch. Por quê? Tem um instrutivo grande ali, a pessoa lê a primeira linha, acha que já leu tudo, que já basta, porque ela já está indo para adiante. Aí acaba errando, dando erro, o analista perde tempo, o administrativo perde tempo, a pessoa perde tempo, acaba saindo mais caro até para o cliente daquele profissional, né? Então, essa é uma grande dificuldade, a falta de leitura e de interpretação de texto. Isso a gente percebe muito hoje para a gente que trabalha na área administrativa. Eu imagino. Grandes dificuldades esse atendimento ao público, a gente precisa aprimorar, né? A gente precisava, enquanto equipes básica de prevenção, pensar no que nós vamos atingir, no que nós vamos atuar, como que a gente vai atuar naquela realidade apresentada naquele território. Então, a gente precisava pensar mais as desproteções, aquilo que não acontece naquele território, e quanto serviço público a gente está ali para atender aquilo que não tem, né? Só que a gente, muitas vezes, fica apagando incêndio diários e não faz essa prevenção que deveria, né? Então, por quê? Eu vou dizer, bater na tecla, falta de equipe, né? Falta de estrutura. Isso que a gente tem uma estrutura muito bacana em Rio do Sul, né? Em comparação com outros municípios, a gente ainda está bem melhor, mas a gente precisa avançar muito ainda, né? Então, a gente, enquanto prevenção, enquanto proteção básica desse sistema único da assistência social, a gente precisava planejar para fazer essa intenção de atendimento ser melhor, né? Então, é algo que a gente precisava mesmo. E aí, para fechar, se pudesse resumir o significado de ser servidora Em uma palavra. Qual é a palavra que tu diria, Léo? Uma palavrinha só. Te botei na saia justa. É difícil, mas eu penso assim, é ter coração. Coração. Tanto pro lado, porque às vezes tu fica com vontade de chorar junto com a pessoa, né? Porque parece que elas têm dificuldade de conversar, às vezes com algum familiar ali. Eu lembro, assim, quando eu trabalhava no atendimento, de repente tinha 3, 4, 5 pessoas lá fora esperando a vez para serem atendidas, e a pessoa ficava contando a história da vida dela inteirinha para a gente, né? Então, era difícil, tinha que ter realmente um coração ali para ouvir a pessoa o suficiente e depois dizer: a gente precisa encerrar porque tem outras pessoas ali precisando ser atendidas, né? Que as pessoas esquecem disso, né? Acredito que isso deva acontecer em muitos lugares, muito ainda hoje. Com certeza, nas unidades básicas de saúde tem consultas ali que são desabafos. Eu penso na palavra compromisso, é o que me veio, assim, né? Porque a gente precisa estar sempre melhorando aquilo que a gente está fazendo, né? Então, a Léo falou ali de como ela implantou junto com um grupo de pessoas e tal, e a gente também, enquanto assistência social, a gente está
melhorando esse atendimento, né, esse serviço oferecido à população, né? Então é um compromisso diário, né, para pensar diferente. E a gente e daí eu até diria que a gente, resumindo tudo isso, é resiliência, né? Também. Bastante. Então, gente, nós não estamos terminando, né? Ah, que pena, é bem rapidinho, viu, Léo? Passou super rápido. Passa rapidinho. E aí, nós temos hoje o sorteio. Nós vamos ter um sorteio hoje. Primeiro, tem dois prêmios que a gente vai sortear para os servidores públicos. Uma é Air Fry, né? Que a gente vai sortear, e outra é uma chaleira elétrica. Né? Daí a gente vai pedir para o Darcy aí para dar uma ajudadinha para a gente. Nós temos aí, pega aí para mim, Léo, porque tu consegues alcançar melhor. Essa é a chaleira elétrica, né, que nós vamos sortear agora. E aí o Darcy vai colocar, nós temos aqui o número de 1 até 1117. 117. E aí, aqui está colocado todos os sócios do sindicato. De todos os municípios, né? De todos os municípios. Se eu e a Emiliana ganhar, aí Olha eles vão só. dizer que é treta, né? Mas eu sou sortuda. Pode ser, Darcy, vai lá, vai sortear aí para nós, para botar o número aí. Qual é o número que vai dar aí? Vamos lá. 1117? 1000? Não, é Calma de aí. 1 o a dia 1117. Tá, vamos de novo então. 1117. 1117, né? Isso. Vamos ver aqui então. Volta lá para rodar. Saindo primeiro. Tá maluco esse bicho aqui agora. Bora lá. Vou voltar aqui eu vou acertar o sorteador. Acerta lá. E a gente agradece, enquanto que o Darcy vai fazendo ali, a gente agradece muito a Emiliana, muito Léo. A gente apurou a Léo de todo jeito, né, Léo? Até a gente devia ter dado toque. Léo, não esquece hoje à noite. E a gente esqueceu de te dizer para tu não esquecer. Mas a sorte que eu estava ainda disponível, né? Aham, que bom. Se eu já tivesse trocado de roupa, né? Mas ainda não. 516, vamos lá. Quem é o 516 aqui? 500, É lá no L, Leonice. 516. Joyce Mara Schmidt Giacomini, do CI Titilcarã. É uma professora, presta ali para nós. Ela ganhou a chaleira. A chaleira elétrica. E Essa agora aí é vem top. o outro, que é o Air Fry. Pode ser? Bora lá. Vamos ver qual é que vai sair agora. 1090. Ô, saiu os nomes, número grandão. Olha lá quem ganhou. Vera Lúcia Siqueira Rodrigues. CI Cobras. CI Cobras. Rapaz, foi tudo. É uma auxiliar de serviços gerais. Auxiliar de serviços gerais. Então foi essa daqui. Aqui a Joyce, eu acho, do Titilcarã. Não sei se é professora, não me lembro. Mas a Vera é auxiliar de serviços gerais. Que conheço bacana. a Vera há muitos anos, né? Tá quase aposentando, Vera. Tá quase. E aí, ó, vem buscar teu prêmio. A Vera foi minha primeira colega de trabalho. Olha só. Ela que me levou para pegar o ônibus no primeiro dia de trabalho para ir para casa. Ó, tá vendo as histórias? Nós teríamos muita história para contar aqui, né? Mas a gente quer agradecer todo mundo que acompanhou a gente, parabenizar todos os servidores. Hoje foi um dia de luta em Brasília, a gente está, né, lutando contra a PEC 38, uma PEC que destrói o serviço público e os servidores públicos. E aí a gente quer aqui ressaltar que todos os servidores públicos têm que estar se informando, né, buscando informação sobre essa PEC, porque diz muito respeito a nós. E agradecer a nossas convidadas. Quero dizer, Emiliana, que é um prazer enorme você fazer parte agora da nossa equipe de liberados, né? A Emiliana veio na terça-feira, né, que é o dia do servidor público, ela chegou no sindicato para ser liberada junto com a gente. E a partir de agora a gente está em 3 e a gente agradece muito, né, a gestão por, né, pela sensibilidade. Estar, liberando, né? Foi uma promessa de governo que está sendo cumprida e a gente agradece muito. Um beijo, né, Angélica? Um abraço a todos, boa semana e até o próximo. Até o próximo e boa noite. Boa noite. Boa noite.